Foi quando vi minha esposa balançando a boneca no escuro da sala que percebi. Alguma coisa nela tinha quebrado de vez. Era madrugada. A luz da TV piscava sozinha no canto da sala e a única coisa que se movia era ela, sentada no sofá, embalando o bebê reborn como se fosse de verdade. Falava baixinho com a boneca, sorria, cantarolava. Os olhos vermelhos de tanto chorar, a voz falhando, mas a mão firme embalando o plástico como se fosse pele. Fiquei parado ali, no corredor, sem coragem de interromper. Ela nunca tinha feito isso antes. A boneca tinha sido presente de uma vizinha, um modelo realista, caro, daqueles com cheiro de talco e corpo pesado. A gente nem queria aceitar, mas minha esposa, ela não pensou duas vezes. Pegou nos braços como se tivesse reencontrado alguém. Eu tentei ignorar. Disse para mim mesmo que era só saudade, só um jeito estranho de lidar com o que aconteceu. Mas naquela noite, quando me aproximei devagar e ouvi o que ela estava dizendo no ouvido da boneca, senti o estômago virar. Por favor, me chama de mamãe. Me chama de mamãe, por favor. Aquilo não era luto. Era outra coisa. E o pior aqui, por um segundo, juro por Deus, eu ouvi a boneca responder. Na manhã seguinte, tentei fingir que nada tinha acontecido. Fiz café, coloquei pão na chapa, liguei o rádio no volume baixo. Quando ela desceu, trazia a boneca nos braços, enrolada numa manta rosa que eu tinha certeza de ter guardado. Engoli em seco. A manta da Vic. Era uma peça que eu tinha dobrado com cuidado e guardado numa caixa no fundo do armário no mesmo dia em que enterramos nossa filha. Minha esposa se sentou à mesa com a boneca no colo, ajeitou a mamadeira e falou com doçura. Devagar, meu amor. O papai está aqui com a gente. Eu paralisei. Amor, onde você achou essa manta? Ela me olhou como se eu estivesse incomodando. No quarto da Vic, ué. Onde mais estaria? Mas eu tranquei aquele quarto. A chave está na minha gaveta, onde sempre deixo. Ela desviou o olhar. Deve ter esquecido aberta. Mas eu sabia que não. Sempre trancava. Sempre. Subi correndo. O quarto estava trancado como eu deixei. Peguei a chave no fundo da gaveta, abri devagar. Tudo parecia intocado. Berço vazio, livros alinhados, bichinhos empilhados. Mas a caixa de lembranças estava aberta e vazia. Procurei o que pude. Nenhum sinal da manta, nem da chupeta, nem da pulseirinha da maternidade. Voltei para a cozinha. Minha esposa não estava mais lá. A boneca, sim, sentada na antiga cadeirinha da Vic. Debaixo dela um pedaço de papel. Rabiscado com giz vermelho, um desenho simples, infantil. Uma figura grande segurando uma boneca com olhos enormes. No canto, escrito com letras tremidas. Vic. Naquela noite não consegui dormir. Fiquei virando de um lado para o outro na cama, ouvindo os pequenos sons da casa, o tic-tac do relógio da cozinha, o rangido leve do armário da sala, a brisa fraca balançando a janela mal vedada do banheiro. E então, veio o som que não deveria estar ali. Fraco. Arrastado. Como o raspar de unha em madeira. Levantei num pulo, com o coração batendo no pescoço. Fui até o corredor. Tudo escuro. E de novo. Skrk, skrak. Vinha do quarto da Vic. Fiquei parado na porta. A chave ainda estava comigo. Eu tinha deixado trancado, mas mesmo assim o som continuava. Skrak, skrak. Girei a chave devagar. O trinco estalou. Entrei com a lanterna do celular acesa. O quarto estava como de costume. Quieto, gelado, parado no tempo. Mas no chão, bem ao lado do berço, havia marcas.
Riscos longos, paralelos, como se alguém tivesse arranhado o assoalho com unhas pequenas. E ao lado, marcas de pés. Não de adulto, não de sapato. Pés pequenos, descalços, manchados de pó. Voltei para o quarto, trancando tudo atrás de mim. Minha esposa dormia profundamente, abraçada com o bebê reborn. Pelo reflexo da janela, vi o rosto da boneca. Os olhos abertos. O modelo que ela recebeu tinha olhos fechados. Eu lembrava claramente disso. Era um dos motivos pelos quais ela disse que parecia mais real. Mas agora, os olhos estavam abertos, fixos, me encarando no espelho. A luz do corredor piscou, 3 vezes. Na manhã seguinte, fui até o quarto de Vicky de novo. As marcas ainda estavam lá. Mas havia algo novo no berço. Um papel. Outro desenho em giz de cera. Dessa vez, era a figura de um homem dormindo em uma cama com alguém parado ao lado dele. Alguém pequeno, com olhos redondos demais. No canto, escrito com letras grandes: "Eu ainda moro aqui." Naquela madrugada, eu ouvi a voz. Não foi sonho, não foi imaginação. Eu sei o que eu ouvi. "Pai, tá escuro aqui." Era a voz da Vicky, baixinha, suave, com aquele jeitinho de quem acorda no meio da noite e quer colo. Levantei devagar, com as mãos tremendo. Fui até o quarto dela. Tranquei de novo antes de dormir, como sempre. A chave ainda estava no meu bolso. Mas do outro lado da porta, ouvi de novo: "Pai, cadê você?" Meu coração batia tão forte que doía. Abri a porta de supetão. Nada. A luz do abajur piscou e voltou. O quarto estava igual. Frio, parado. As marcas no chão pareciam mais profundas. E o ar estava pesado, como se algo tivesse esperando ali. Voltei cambaleando para o quarto, sem saber o que fazer. Minha esposa continuava deitada com a boneca, mas agora ela estava falando com ela. Deitada de lado, sussurrando, com a mão sobre a barriguinha de borracha. "Eu te amo, minha princesa. A mamãe nunca mais vai te deixar. Nunca mais. Tá ouvindo, Vicky? Nunca mais." O jeito que ela falava, como se realmente estivesse ali, como se ela nunca tivesse ido embora. Sentei no chão do banheiro e chorei em silêncio. No dia seguinte, decidi levar a boneca embora. Era demais. Aquilo estava acabando com ela, com a gente. Esperei minha esposa sair para resolver coisas na rua e escondi a boneca no fundo do armário do meu escritório, trancada com chave. Naquela noite, minha esposa entrou em casa em silêncio. Me olhou com o rosto fechado. "Onde ela tá?" Fingi não entender. "Quem?" "Você sabe quem. Onde você colocou minha filha?" Ela estava suando, com as mãos trêmulas. "A boneca não é a nossa filha. A Vicky se foi. A gente precisa aceitar isso." Ela me deu um tapa no rosto. Forte. Doeu mais pela verdade que eu sabia do que pelo impacto. "Você é um monstro. Ela tá tentando voltar e você tá impedindo." Tranquei a porta do quarto. Ela ficou no corredor, batendo, chorando, gritando, coisas que eu não entendi. Quando o silêncio veio, achei que tinha acabado. Mas de madrugada, acordei com o barulho da porta da sala batendo. Corri. A porta estava aberta. A chave do armário não estava mais comigo. No sofá, minha esposa dormia com a boneca nos braços novamente. E o mais perturbador, no chão, ao lado do sofá, havia pegadas, pequenas, descalças, saindo da direção do escritório. No dia seguinte, eu não disse nada. Fingi que estava tudo bem. Fiz café, fingi que não via a boneca sentada na cadeirinha de novo, nem as pegadas, nem o fato de que minha esposa a estava alimentando com colher, como se ela realmente mastigasse. Ela acordou com fome hoje.
disse minha esposa, com um sorriso. Tá crescendo tão rápido, né? A boneca tinha a mesma expressão de sempre. Mas eu juro por tudo, que ouvi um som de deglutição vindo daquela boca de borracha. Decidi gravar. Escondi o celular na estante e deixei a câmera ligada por horas enquanto fingia que saía para comprar pão. Quando voltei, minha esposa estava na varanda, conversando com o vizinho. A boneca estava no quarto da Vicky, sozinha. Peguei o celular, fui para o banheiro e assisti tudo. Por um tempo, nada aconteceu. Minha esposa trocou a roupinha da boneca, cantou para ela, colocou na cadeirinha. E aí, a boneca virou a cabeça, devagar, milímetros, mas virou. A gravação tremeu levemente. A imagem ficou granulada, como se o próprio celular tivesse sofrido algum tipo de interferência. Parei o vídeo. Me recusei a continuar vendo. Naquela noite, ouvi passos correndo no corredor. Passos pequenos, leves, descalços. Abri a porta e corri até o quarto da Vicky. Vazio. Mas em cima da cama havia um novo papel. Dessa vez, era um desenho de mim, dormindo na cama, com um risco vermelho atravessando o meu pescoço, e a boneca no canto da imagem, sorrindo com dentes desenhados, coisa que ela, fisicamente, não tinha. Voltei para o quarto tremendo. Minha esposa me esperava sentada na cama. No colo, a boneca. Ela quer dormir com a gente hoje, disse ela. Ela teve pesadelos. Sonhou que você ia trancar ela de novo. Ela estendeu os bracinhos da boneca para mim, como se esperasse que eu a aceitasse. Por um segundo, eu hesitei. A casa estava gelada, o ar parado. Aquela boneca me encarava com olhos abertos, fixos, fundos. E eu juro por tudo que sou, ela sorriu. Acordei no meio da madrugada com um som que nunca vou esquecer. Risos de criança. Não um riso normal. Era abafado, como se viesse debaixo da cama ou de dentro da parede. Fui até o corredor, já sem coragem de chamar aquilo de imaginação. Meus pés tremiam, a luz estava fraca, a casa parecia outra. Do quarto de Vicky, a porta trancada estava aberta. Aquilo foi a gota d'água. Voltei correndo para o nosso quarto. Minha esposa dormia profundamente, agarrada na boneca como uma mãe exausta depois de um parto. Entrei em silêncio. Peguei a boneca dos braços dela com o máximo de cuidado possível. O toque do plástico frio me arrepiou até o osso. Ela estava estranhamente pesada, mais pesada do que lembrava. Enrolei num cobertor velho, coloquei numa sacola plástica e desci pela porta dos fundos. O quintal ainda tinha vestígios da última chuva. Manga. Folhas grudadas no chão, o cheiro de terra molhada. Atrás do galinheiro velho havia um buraco, daqueles que meu pai usava para enterrar bicho morto quando era moleque. Peguei uma pá e comecei a cavar. Fazia frio, mas eu suava. Cada vez que batia a pá no chão, era como se algo no ar me observasse. Enterrei a boneca ali. Rápido, fundo. Joguei terra por cima, pedras, galhos, voltei para dentro da casa sem olhar para trás. E pela primeira vez em meses, dormi. Um sono leve, estranho, cheio de sonhos confusos, mas sem barulhos, sem pegadas, sem desenhos. Até que acordei com a voz da minha esposa. Amor, você viu a Vicky? Ela não tá na cama? Arregalei os olhos. A boneca? Que boneca? Tô falando da nossa filha, Vicky. Você tá bem? Meu estômago virou. Corri pro quintal, tropeçando pela porta dos fundos. O buraco estava vazio. Sem terra revirada, sem o cobertor, sem sinal de que algo havia sido enterrado ali. Como se nada tivesse acontecido. Voltei para casa em pânico. E ali na sala, sentada na cadeirinha de sempre, de frente para a TV desligada, estava a boneca, sorrindo. No colo dela, um novo papel, um desenho com a mesma caligrafia infantil de sempre. Mas dessa vez, eram várias versões de mim,
todas enterrando algo no quintal. E atrás de cada uma delas, a mesma figura sorridente, uma menininha de olhos negros e mãos alongadas, segurando uma boneca nos braços. No canto a frase: "Você nunca mais vai me deixar." Eu precisava de ajuda. Naquela manhã, deixei minha esposa dormindo e fui até o centro da cidade. Não fui trabalhar, não passei na padaria, fui direto até a casa de Dona Almerinda, uma senhora conhecida no bairro por tirar encosto, fazer rezas fortes e ver coisas que os outros não veem. Toquei a campainha 3 vezes. Ela abriu a porta com os olhos fundos, como se já soubesse que eu estava vindo. "Você trouxe coisa de dentro de casa?" Ela perguntou sem me dar bom dia. "Não, só vim pedir ajuda. Tem algo com a gente, com a boneca da minha esposa, com a casa." Ela me encarou por um tempo, depois fez sinal para eu entrar. Me sentei numa cadeira de madeira e ela começou a queimar um incenso esquisito, forte, que fez meus olhos arderem. "Quando começou?" "Depois que a gente perdeu nossa filha. Minha esposa ficou presa e eu acho que neguei tudo. Só que agora a boneca tá diferente e a casa tem algo errado." Ela acendeu uma vela, pegou um pêndulo e mandou eu fechar os olhos. "Pensa na boneca, pensa na sua filha, mas não com tristeza. Pensa com verdade." Fechei os olhos e fiz o que ela pediu. Foi quando ouvi a mesma voz, baixinha: "Papai, você me achou?" Abri os olhos com um pulo. A vela tinha se apagado, o incenso se apagou, o pêndulo da velha estava girando feito louco, como se algo tivesse tomado a sala. Dona Almerinda caiu para trás da cadeira. "Essa boneca não é só boneca, não é brinquedo, tem coisa presa nela, e você deixou entrar." "O quê? Como assim? Eu só enterrei, eu tentei tirar de casa." Ela se levantou com dificuldade. "Já vi isso antes. Uma vez, uma mãe que perdeu o filho, botaram a alma da criança dentro de um brinquedo, mas aquilo virou outra coisa. A saudade virou apego, o apego virou fome. E quando a dor é muito grande, ela chama coisa ruim." "Mas minha filha morreu! Isso é só uma boneca, não é ela." "Você tem certeza?" Ela me olhou nos olhos. "Porque se for mesmo só uma boneca, porque ela sabe o seu nome." Fui embora com as pernas bambas. Ao chegar em casa, encontrei a porta da frente entreaberta. No sofá, minha esposa estava imóvel, a boneca no colo, e em volta das duas, vários papéis espalhados, desenhos infantis, todos com a mesma assinatura: Vic. No chão, uma vela derretida. E na parede da sala, uma frase escrita com giz vermelho: "Se você chamar ajuda de novo, eu levo ela comigo." Passei o resto do dia observando a minha esposa em silêncio. Ela não comia, não piscava, ficava sentada no sofá balançando a boneca de um lado para o outro, como se o tempo tivesse parado só para as duas. Tentei me aproximar, tocar no ombro dela. Ela apenas murmurou: "Shh. Ela tá dormindo. Vai acordar a Vicky." A boneca estava com os olhos fechados, mas aquilo não era parte da fabricação. A boneca, quando chegou, tinha olhos abertos fixos. Olhei de novo. Agora abertos. Pretos. Sem reflexo. Fui até o quarto e peguei a caixa de ferramentas. Na garagem encontrei o maçarico portátil que o meu cunhado tinha esquecido ali meses antes. Naquela noite, quando minha esposa dormiu, tentei novamente. Peguei a boneca quando ela respirava fundo, imóvel, enrolei num pano e fui para o quintal pela última vez. Dessa vez, não ia enterrar, ia destruir. Coloquei a boneca sobre uma pilha de tijolos, prendi bem o pano, liguei o maçarico. A chama laranja reluzia na escuridão. Meu coração batia rápido, a mão tremia.
Quando aproximei o fogo da boneca, ela fez um som. Papai, tá doendo. Soltei o maçarico, o fogo caiu e quase atingiu meu pé. Caí de joelhos. Não, isso não é real. Não é real! Mas o som veio de novo. Por que você quer me machucar? Eu só quero ficar com a mamãe. Voltei para dentro da casa transtornado. No corredor, minha esposa estava parada, pele pálida, olhos fundos, o olhar vazio, como se tivesse visto algo do outro lado. Onde ela tá? Onde você colocou minha filha? Amor, escuta, isso não é a Vicky. Nunca foi. É outra coisa. A Vicky se foi. E isso que tá aqui, isso tá sugando a gente. Ela não respondeu, só estendeu a mão. Me dá ela de volta, ou eu vou com ela. O quê? Ela disse que se eu quiser, posso ir junto. Que lá é melhor, que é só aceitar. E eu só quero minha filha de volta. Ela se ajoelhou. Chorava, mas sorria ao mesmo tempo. Me deixa ir, por favor. Eu não aguento mais esse mundo sem ela. Foi quando percebi. Não era só a boneca que estava possuída. Era a gente, a casa, o doutor e ela. Ela já tinha escolhido. Minha esposa se trancou no quarto com a boneca. Passou o dia inteiro lá dentro. Não atendeu quando bati. Não respondeu quando chamei. Só escutei sussurros, vozes misturadas. Uma era a dela, a outra era de uma criança. Tentei não surtar. Me tranquei no escritório procurando na internet, em fóruns obscuros, vídeos mal gravados, relatos apagados de redes sociais. Encontrei fragmentos. Pessoas dizendo que bonecas reborn podiam guardar impressões, que objetos muito associados à dor de perda, ao luto, se tornavam portais frágeis entre esse mundo e outros. Mas o pior veio de um usuário anônimo. Se a criança morreu em sofrimento e os pais não superaram, o espírito não vai embora. Ele se prende ao último objeto que parecia vivo. Se esse objeto for feito para imitar vida, ele abre a porta. E lá estava a minha resposta. Vi que tinha ido, mas não completamente. A boneca era um elo, uma corrente. E nós, os prisioneiros, desci correndo. Peguei a caixa da boneca, rasguei o fundo. Lá dentro, um papel amarelado colado sob a base de isopor. Escrito à mão. Modelo VXL. Em caso de devolução, queime ao nascer do sol. Nunca depois. Nunca depois. Olhei para o relógio. 4h37. O céu já clareava. Corri para o quintal. Peguei o maçarico. Levei gasolina. Peguei sal grosso da cozinha. Lembranças da minha avó falando que espantava coisa ruim. Destravei a porta do quarto com uma chave reserva. Ela estava lá, sentada no chão. Rosto calmo. Sorriso leve. A boneca no colo. Eu vou com ela, amor. Já decidi. Não, você não vai. Ela se levantou com os olhos morejados. A gente nunca se recuperou, não é? Você fingiu bem. Eu não. Eu preciso dela. Isso não é a Vicky. Dei um passo. A boneca virou a cabeça. Não quer brincar comigo, papai? Eu tô aqui. Olha, eu tô aqui. Eu tô aqui, papai. Olha pra mim. Eu tô viva. A boneca falava, com a voz da Vicky. A mesma entonação, a mesma doçura, mas havia algo arranhado, vazio, como se alguém estivesse improvisando sentimentos com base em lembranças. Minha esposa caiu de joelhos, chorando, mas sorrindo ao mesmo tempo. Ela voltou, amor. A nossa menininha voltou. Eu me aproximei devagar, com o maçarico na mão. Cada passo parecia pesar 1 tonelada. O ar da casa estava denso, como se fosse feito de poeira e dor comprimida. Isso não é a Vicky. É uma sombra, uma armadilha. A boneca me encarou, com olhos brilhantes. E, de repente, todos os brinquedos do quarto começaram a se mexer. Um móvel girava sozinho. Uma caixinha de música tocou sem ter sido aberta.
e os papéis de presente colados nas paredes começaram a cair um por um. Minha esposa começou a rir. Uma risada vazia, fora de lugar. Ela tá decorando o quarto de novo. Olha que lindo! Eu ativei o maçarico. A boneca soltou um grito. Alto, agudo, impossível para algo sem pulmões. O som parecia perfurar os ouvidos, fazer o cérebro vibrar por dentro. Avancei. Minha esposa tentou me impedir, mas eu a empurrei. Ela caiu, batendo o ombro no criado mudo. "Vicky, me perdoa!" eu gritei, com o maçarico encostando na boneca. As chamas lamberam a pele sintética. O cheiro foi o pior que já senti na minha vida. Plástico queimando misturado com alguma coisa podre, muito podre. A boneca se contorceu, se mexeu enquanto gritava. "Pai, tá doendo! Não faz isso comigo! Eu te amo! Pai, eu te amo!" Fechei os olhos. Eu precisava terminar. Em segundos, o corpo dela virou uma massa preta e derretida. As chamas consumiram tudo. O laço no cabelo, os olhos, até a roupinha cor-de-rosa. Então, silêncio. Um silêncio profundo, absoluto. A boneca se foi. Ou pelo menos é o que eu tento acreditar todos os dias. Minha esposa nunca mais foi a mesma depois daquela noite. Passou uma semana inteira sem dizer uma palavra. Apenas ficava sentada na sala, encarando o vazio com os braços cruzados, como se ainda estivesse segurando algo, como se ainda sentisse o peso da boneca nos braços. Levei ela para uma clínica. Disseram que precisava de descanso, cuidados, mas nenhum médico entende o que nós vimos, o que vivemos. A casa ficou silenciosa. Eu cobri o quarto da Vicky com lençóis. Tirei todas as fotos das paredes. Deletei tudo do notebook. Mas tem algo que não sai. Quase todas as noites, às 2h47 da manhã, o alarme de movimento do quarto dela apita. Não tem ninguém lá dentro. Mas o sensor acusa movimento no berço. Uma vez tomei coragem. Peguei o celular, entrei na câmera conectada por Wi-Fi. A imagem estava escura, mas o microfone captou um som. Um sussurro fraco. "Papai!" Joguei o celular longe. Tentei arrancar o sensor da parede, mas toda vez que tiro, ele volta ao mesmo lugar. No dia seguinte, tá lá, colado de novo. Impecável, como se nunca tivesse sido removido. Já pensei em mudar de casa, mas outro dia, quando fui até o quartinho pela manhã, o berço estava aberto e sobre o colchão, dobrada com cuidado, estava uma das roupinhas da Vicky que eu tinha jogado fora meses atrás, dobradinha, com um pequeno laço por cima.